Boa noite, meus amigos. Vamos hoje fazer o Dia da Palavra. Esta vez, no livro consta a reza do Rosário. Não tem um texto fixo. Portanto, eu vou aproveitar que estamos no mês de setembro, e o mês da Bíblia Sagrada, e ainda o livro escolhido é a Carta aos Efésios, e por isso eu vou estudar junto com vocês a Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 14, só a introdução. Então, quem quiser pegar a Bíblia, a Bíblia Pastoral, está na página 1501. Então, vamos, enquanto isso, iniciar invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos aqui na carta aos Efésios. Bem, em primeiro lugar, Efésios é uma carta, quer dizer, é um dos 73 livros da Bíblia. Cada carta constitui um livro dos 73 que compõem a Bíblia. A carta aos Efésios, escrita por São Paulo, ou alguém, não vamos discutir isso. O fato é que esta carta, ou todas as cartas, têm uma teologia tão profunda e tão bonita que só pode ser inspirada pelo Espírito Santo. E aqui iniciamos ainda a carta aos Efésios, o capítulo 1, a introdução, versículo 1 a 14, nós temos aqui uma introdução, uma bênção, uma oração profunda, de uma profundidade infinita. E está escrita sem vírgula, sem nada, por assim dizer. Alguém diz assim: é como se o autor respirasse fundo para pronunciar sua complexa bênção num só fôlego, numa única frase. E é realmente isso. Mas é realmente muito profunda. Vamos pelo menos entender alguma coisa. Paulo é impressionado por aquela visão que ele teve na estrada de Damasco. Então ele fala de Jesus Cristo com uma profundidade, com amor, como se estivesse ainda naquela visão. Ele tem um amor incrível e também um conhecimento sobre Jesus, apesar de não ter vivido com Jesus, não ter vivido com os apóstolos. Ele diz que passou no deserto, passou uns 3 anos depois da conversão, e ali ele recebeu do Senhor o conhecimento. Enfim, esta passagem, pelo menos, é inspirada, sem dúvida, pelo Espírito Santo. Ele vai fazer uma bênção. O Pai, por Jesus Cristo, no Espírito Santo, que dá para todos nós as suas bênçãos. E então, de fato, ele começa a dizer aqui, o primeiro versículo que eu vou ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, Deus Pai, aos cristãos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então aqui ele fala que Deus Pai que vai nos abençoar. Só neste versículo ele fala o nome de Jesus Cristo 3 vezes. E nesta benção, nos 14 versículos que nós vamos ler, ele fala 14 vezes de Jesus. Então, por exemplo, ele nos escolheu em Jesus Cristo
por meio de Cristo. Em Cristo nós recebemos uma só cabeça, Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ele fala tanto, tanto, tanto em Cristo. E realmente depois resume tudo numa palavra. Cristo é a cabeça de tudo que existe, das pessoas e da criação, do céu e da terra. E aqui nós temos como se fosse a história da salvação escrita em poucos versículos, como diz aqui, num fôlego só. Então Paulo se apresenta aqui no versículo 1 como apóstolo, quer dizer missionário, enviado. Apóstolo é grego, né? Apostelo, enviado, mandado. Ele é mandado por Jesus Cristo aos cristãos, exatamente em grego, não é cristão não, aos santos, agioi, santos, aos santos. Sim, ele chama várias vezes aos batizados como santos, aos santos em Éfeso, aos santos em Corinto, etc. Não é? Então, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. E aqui tem na saudação que nós copiamos e toda a missa nós começamos exatamente com essa frase, olha. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, o Espírito Santo estejam convosco. É esta aqui, ele fala em várias partes das epístolas, não é só uma vez. Depois dessa introdução, dizendo quem ele é e também que tudo acontece para os fiéis em Cristo, ele é enviado por Cristo, Cristo que é enviado da parte do Pai, que nos traz a paz, ele começa então a dar a benção. Começa, bendito seja Deus. Isso é típico da Sagrada Escritura, típico da Bíblia. Veja, por exemplo, na missa, no ofertório, o que o padre fala? Bendito Senhor Deus Pai pelo pão, bendito sejais Deus Pai pelo vinho que oferecemos, bendito sejais para sempre. Então isso é típico e é muito bonito. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Então, primeiro, nós vamos ler os versículos de 3 a 6. Bendito seja Deus, bendito. Na Bíblia é comum isso aí, é muito bonito. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Vejam na missa, por exemplo, então, o padre no ofertório. Bendito sejais Deus Pai pelo pão que nos dais. Bendito sejais Deus Pai pelo vinho que vos oferecemos, fruto da videira. Né? Bendito. Também nas refeições, no almoço. Bendito sois Deus Pai por este alimento que nos dais. Então, é a maneira que a Bíblia fala, e é muito bom que nós aprendamos sim. Louvado seja Deus. E aqui então, vou ler versículos de 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, para que sejamos santos e sem defeito diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência de sua vontade, para o louvor de sua glória e da graça que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de seu Filho querido. Veja aqui como é profundo, bonito. Então, vou escolher os verbos. Veja, ele diz, Deus nos abençoou, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus derramou sobre nós todas as graças. Olha, antes da criação do mundo, Deus nos escolheu, Deus pensou em nós, Deus nos predestinou, quer dizer, nós já temos um destino antes de nós sermos criados, fomos criados com um destino. Qual é o destino? Ele diz aqui, o destino nosso é para a glória de Deus Pai. E sempre repete, ele nos abençoou no céu em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo.
Ele nos predestinou por meio de Jesus Cristo. Ele derramou as graças por meio de Jesus Cristo querido. Olha aqui. Então, Deus, através do Cristo, é que derrama suas bênçãos. Aliás, outra coisa importante também. Na missa e na liturgia, todas as orações, quando falamos oremos, toda oração litúrgica é dirigida ao Pai em Cristo, no Espírito Santo, todas. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, dai-nos a graça, vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes na unidade do Espírito Santo. Então, do Pai, por Cristo, do Espírito Santo a nós. E aqui então tem nosso destino. Quem somos nós? Aqui a história de salvação, não do mundo inteiro, de cada um de nós. De novo, repito, Ele nos abençoou. Nós somos abençoados. Por quê? Porque nós somos escolhidos antes da criação do mundo. Porque Deus já nos predestinou como sermos filhos adotivos em Jesus Cristo. Para a louvor e glória de seu nome, Ele derramou abundantemente sobre nós as suas graças. Bem, passamos para a segunda parte. A segunda parte, versículo 17 a 12. Se a primeira parte ele fala de Deus por Cristo, agora ele vai falar de nós. Quem somos nós? Aqui Paulo é judeu, Paulo é israelita. Então ele está falando do povo de Israel, do Antigo Testamento, de todos os profetas, apóstolos de Jesus Cristo, que é israelita, né? E Paulo também faz parte do povo judeu. Então vai falar das graças que o povo de Deus, nós, os israelitas, recebemos de Deus. Aliás, como sabem, claro, a Bíblia é o livro de Israel. É o livro que conta a história de Israel, que conta a intervenção de Deus através dos profetas, dos juízes, dos patriarcas e, finalmente, por Jesus Cristo, e escolhendo 12 apóstolos, todos judeus, e a Paulo, embora não um dos 12, mas também é judeu de nascença. Então, agora vai falar de nós. Veja, então, versículo 7 a 12. Por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos e nele nossas faltas foram perdoadas, conforme a riqueza de sua graça. Deus derramou sobre nós essa graça, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, a livre decisão que havia tomado outrora de levar a história à sua plenitude, reunindo o universo inteiro, todas as coisas celestes como terrestres, sob uma só cabeça, Cristo. Em Cristo recebemos nossa parte na herança, conforme o projeto daquele que tudo conduz, segundo a sua vontade, fomos predestinados a ser o louvor de sua glória. Nós, que já antes que esperávamos em Jesus, em Cristo também vocês, aí vem a outra parte. Então, versículo 12, a será o louvor e glória, nós que já antes esperávamos em Jesus. Nós, como disse o povo de Israel. Bem, eu li aqui versículos 7 a 12, como viram, é muito difícil, com muita palavra, muito profundo, numa palavra. Ele olha para o Antigo Testamento, a história do mundo, desde Adão até Jesus. E ele conta que isso aí é, olha, levar a história, o seu projeto. E que foi o seu projeto? Que todos nós, o povo Israel, passasse até chegar à sua plenitude na vinda de Jesus Cristo. Jesus preparou a vinda de Jesus Cristo. Preparou por todo o Novo Testamento. Mas, já que antes nós esperávamos, nós, os judeus, esperávamos,
porque ele nos fez conhecer o mistério, através de Moisés, através dos profetas. Em Cristo recebemos nossa parte de herança. Então, todo o Antigo Testamento é preparação para Cristo Jesus. O Antigo Testamento não se entende sem Jesus. E Jesus não se entende sem o Antigo Testamento. Então, aqui ele falava de nós. Agora, no versículo 13, vamos ler 13 e 14. Aliás, o final desse hino. Então, em Cristo, também vocês quer dizer, está falando para os Efésios, está falando para nós aqui em Londrina, vocês significa que não são judeus, que Deus em Cristo tirou a separação entre judeu e não judeu, entre judeu e gentio, que são chamados os não-judeus, gentios. Às vezes fala de pagãos, mas o melhor é gentios. Nós somos gentios. Eu não sou judeu de descendência, e nós em geral também não. Então, essa parte é para nós. Em Cristo, também vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho que os salva. Quer dizer, olha, tudo que foi feito para o Antigo Testamento para os judeus, como o povo escolhido, toda a Bíblia do Antigo Testamento, que se resume depois em Cristo, que é o ponto mais alto de tudo, isso agora é revelado a nós. Também vocês ouvimos o quê? A palavra P maiúsculo. Jesus é a palavra de Deus vivo. Deus Pai falou. Falou como? Falou por Jesus? Jesus é a palavra de Deus. Jesus falou. Jesus é a palavra, como diz São João, né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então nós aqui os gentios, não judeus, ouvimos a palavra da verdade, a revelação, a Bíblia, o Evangelho, Evangelho grego, boa nova, a boa nova que os salva. Aí de novo repete, em Cristo, vocês creram, foram marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo. Fomos marcados com o selo do Espírito Santo. Qual é esse selo? É o batismo. É o batismo. Pelo batismo nós somos selados, marcados, registrados, carimbados. Como dizemos, pelo batismo nos tornamos filhos adotivos que ele tinha falado antes, né? Antes, já nos primeiros versículos, ele disse que antes da criação do mundo, ele nos escolheu para sermos seus filhos adotivos. Agora aqui fala isso mesmo. Então, nós fomos marcados com o selo do Espírito Santo pelo batismo e assim somos adotados como filhos adotivos de Deus. Jesus é o Filho único do Pai. Nós somos filhos, criaturas adotivas e carimbados pelo Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Continua, versículo 14, que é a garantia da nossa herança, enquanto esperamos a completa libertação do povo que Deus adquiriu. Qual é o povo que Deus adquiriu? O mundo inteiro. Antes era o povo judeu, agora também vocês, também nós. Agora o povo todo que Deus adquiriu pelo sangue de Jesus, que tinha falado antes. No sangue de Jesus, Deus derramou sobre nós a sua graça. Então aqui é a garantia da nossa herança. Enquanto esperamos a completa libertação. Claro, por enquanto ainda estamos a caminho, não somos totalmente libertos, somos ainda criaturas que sofremos no corpo e na alma, mas enquanto esperamos, nós vivemos na esperança. Esperamos a completa libertação. Pelo batismo fomos libertados e adotados como filhos de Deus, mas a completa libertação acontece apenas quando nós somos recebidos no reino eterno do Pai. Então, do povo que Deus adquiriu para louvor
da sua glória. Bem, meus amigos, desculpem pela profundidade desta oração tão bonita, tão perfeita, que nos mostra a nossa dignidade divina. Leiam esta passagem várias vezes. Aliás, faço também uma recomendação, que nós estamos no mês da Bíblia, ainda bem que estamos descobrindo a Bíblia Sagrada. Vamos tomar o hábito de ler mais a Sagrada Escritura, de prestar mais atenção nas missas e na liturgia, nas leituras, liturgia da palavra, que a missa é dividida em liturgia da palavra e liturgia eucarística, são duas partes. A palavra de Deus que nos salva. E assim então, vamos agradecer a Deus por esta oração e vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos. Vamos em paz.